E aí pessoal, Code Hack aqui. Semana passada eu mencionei que eu estava passando bastante tempo no Twitter, o que não necessariamente significa que seja uma boa rede social. Na verdade, se sairmos da nossa pequena bolha de convivência, vamos nos deparar com doses cavalares de câncer, que podem contaminar você e as próximas 15 gerações com extrema facilidade. Então, já que eu tô nessa de declarar uma guerra até a morte contra o jovem e o pensamento revolucionário, eu vou vestir o meu melhor macacão radioativo e adentrar nas threads mais merdas do Twitter. Se você puder deixar o seu like e comentar no vídeo aqui embaixo e mandar esse vídeo para algum amigo seu que desconhece os perigos horrendos da lacrosfera, eu vou ficar realmente muito grato. No mais, eu espero que vocês não tenham muita dificuldade para marcar a primeira sessão de quimioterapia. E vamos lá. Vocês já viram aquele filme O Curioso Caso de Benjamin Button? Pois é, estes dias eu estava no cinema e vi um filme muito parecido chamado As Aventuras da Capitã Senku. Capitã Marvel, também conhecida como Carol Danvers, é a heroína da vez da Marvel. Não por ter uma grande saga nos quadrinhos ou ser ovacionada pelos fãs de alguma forma, mas simplesmente por conveniência lacracional. A Marvel já tem um histórico longo de lacração, então não podemos esperar que eles queiram fazer algo que edifique o ser humano de alguma forma. Mas o nível disso proposto nesse filme é absolutamente mais tóxico e ordens de grandeza maior do que se viu nas revistas em quadrinhos. Com o roteirista dando um jeito de falar que o nome dos Vingadores surgiu da Carol Danvers por si só, puxando uma importância absurda para um personagem que estaria na quarta ou quinta linha de poderes da Marvel, sendo a primeira da linha dos mortais sendo exemplificada como Thor e Hulk. Esclarecendo alguns fatos antes que achem que eu não fiz nenhuma pesquisa antes de fazer esse vídeo, a Carol Danvers era a Miss Marvel, que substituiu a Capitã Marvel, que era uma mulher negra, sendo assim promovida e iniciando todo esse câncer maldito. É engraçado como as feministas e lacradores sempre vão preferir uma mulher branca e rica do que uma mulher negra que supera algumas adversidades, não é mesmo? E de fato, pesquisando na biblioteca da Marvel, eu acabei meio que percebendo que não existe nenhuma saga realmente relevante que coloque a Carol Danvers como alguém incrivelmente poderoso que mereça o protagonismo que estão forçando pra ela. De forma que a Marvel irresponsavelmente forçou a protagonista, o roteiro e o filme assim mesmo. Na busca da aprovação da lacrosfera, que como todo mundo sabe, são uma boa moeda de troca ideológica para conseguir publicidade grátis e boas notas nos sites de review. E como se isso tudo já não fosse uma merda, temos a atriz Brie Larson pagando de empoderada, e quando eu digo empoderada, eu quero dizer que é um simples sinônimo para retardada, soltando uma lacrada fatal atrás da outra, com o simples objetivo de diminuir a figura masculina no universo da cultura pop. E agradar a lacrosfera, claro. O que seria um plano genial, se 80% do público pagante não fosse masculino e branco. E provavelmente cookie com sobrepeso, mas isso não vem ao caso. O fato é que mesmo sabendo disso, tanto os estúdios da Marvel quanto a própria Brie Larson declararam meio que uma guerra contra o homem branco, dizendo que o seu filme não era feito para esse público, e se negando a conceder material e entrevista para jornalistas homens e brancos. Mas peraí, essa filha da puta é azul que nem a Mística? Qual seria o motivo de se negar a dar entrevistas para jornalistas e produtores de conteúdo que são homens e brancos? Forçar a contratação de mulheres e minorias pelo site de cultura geek? A ideia não seria contratar pessoas que entendem do universo para que possam escrever e falar sobre ele? E não necessariamente pessoas que têm cores, etnia ou sexo diferente? E é lógico que a partir desse comportamento tóxico se vem uma resposta à altura, o que acaba se juntando com o espírito de vitimização dessas pessoas, gerando esse tipo de artigo. Alerta! Urgente! Brie Larson, a nossa Capitã Marvel, já está há 3 dias sem atualizar as suas redes sociais. A atriz desapareceu desde ataques recentes dos haters contra ela, onde estão atacando a sua aparência e espalhando fotos íntimas da atriz para humilhá-la. Ainda estão subindo tags humilhantes e criticando a bunda da atriz, usando xingamentos pesados contra a mesma pelo simples fato dela ser feminista. E lá vamos nós. As pessoas não pegam no pé das feministas porque elas simplesmente são feministas. As pessoas pegam no pé das feministas porque elas são tumores cancerígenos com pernas, realizando desde atentados contra a lógica prática, até apoiando movimentos que visam destruir a cultura ocidental e a sociedade em que vivemos, pelo simples fato de não conseguirem entender que há necessidade de fazer certos sacrifícios pela sociedade. E de bônus, ainda mascularam um exército de cucks para serem provedores financeiros e sentimentais. Aguardem o vídeo sobre cucks, vai sair um dia. Visto isso, poderíamos entender que os supostos ataques, o que eu chamaria de uma resposta à altura vinda dos consumidores desse conteúdo, é um assunto muito maior, mais denso e profundo do que simplesmente ódio e misoginia. É engraçado utilizar as palavras denso e profundo quando se está falando da piada com a bunda de alguém. E agora que eu já expliquei sobre a situação com vocês, é hora de colocar o macacão anti-radiação e entrar na twittosfera. Lembrando que todas aquelas piadas sobre quimioterapia não são necessariamente piadas. Ela é uma guerreira, ela é forte, ela é mulher, ela merece respeito. Todas as mulheres merecem respeito. Ah, claro, quando elas não pregam ódio gratuito contra pessoas que no fundo estão as enriquecendo. Mas lógica pra quê? A gente tá falando de lacração, não é mesmo? Os fãs então levantaram a thread Respect to Brie Larson, tentando esconder o comportamento tóxico da mulher, com até certa eficiência, já que eu não vi as declarações misândricas dela na mídia brasileira. Vocês lembram daquele meu vídeo sobre o Lollapalooza em que eu falo que o jovem tem uma mentalidade disforme que serve pra ser basicamente moldado e controlado por todo tipo de imbecil que tem algum nível de carisma? Pois é.
Aqui é um exemplo prático. Então aqui estamos nós do Twitter para fazer um review de alguns memes da Brie Larson. Dá vontade, né, Brie Larson? De fato, meio que não dá pra acreditar que uma mulher com um porte desse consiga ter uma heroína que bate em forças com o Hulk ou Thor, segundo os novos roteiristas da Marvel. A mulher é completamente mirrada, ela não tem porte físico pra ser uma heroína baseada em força. Realmente, num país tão machista, a bunda vem antes do talento para alguns. Tento não ser mimizento, mas vocês se esforçam sendo uns escrotos, fazer o quê? Além de não saber usar a pontuação, nosso amigo aqui, que eu escondi a cara por motivos óbvios, porque lacrado é sujo e rasteiro, chama de escroto uma zoação com a bunda de alguém. Mas se uma feminista sai por aí falando que tem que cortar o pau de todo mundo, o cara vai bater palma pra ver se ganha uma bigalinha de buceta. Milhões de atores sem bunda e eu nunca vi alguém subir a tag por isso. Mores, ela é atriz de cinema, não atriz pornô. Eu não sei se esse pessoal é burro o suficiente pra realmente não entender a piada, ou se eles querem realmente tentar trazer alguém pro lado dele através de um argumento sem lógica. A questão em si não é ela ter ou não uma bunda, o que eu vou admitir que é bem engraçado, que foi colocada lá simplesmente pelos seus feitos em nome da lacração em Hollywood, sendo então uma espécie de pagamento em recompensa à militância ideológica que ela vem realizando todos esses anos. E assim como ela, muitos outros atores realizam esse tipo de trabalho para que sejam os favoritos de alguns estúdios e sejam contratados para mais e mais filmes. É um absurdo ter de levantar uma tag dessa porque o machismo deturpou tanto a mente das pessoas a ponto de não conseguirem respeitar uma mulher forte, independente e dona de si mesma. Mas se você é tão dono de si mesmo, cadê a sua autoestima ou a sua capacidade de relevar o que as pessoas falam sobre você? Então podemos concluir que uma pequena resposta se torna extremamente ofensiva para aqueles que estão acostumados a dominar a narrativa. O simples fato de não concordar com essas pessoas torna-se uma ofensa digna de pena de morte ou alguma coisa assim. Mas se eu fosse explicar o comportamento tóxico dessas feministas ao defenderem isso, eu poderia entender que seria algo no prospecto biológico, uma vez que a mulher não foi biologicamente projetada para aturar o feminismo e toda a pressão social e mental que ele acaba jogando em cima das pessoas, fazendo com que de certa forma toda essa carga e pressão que o pensamento feminista e esquerdista força sobre a cabeça das mulheres, suprimindo o básico dos seus desejos biológicos, que seria seguir o seu caminho, sendo mãe, tendo uma família, se realizando por qualquer outra coisa que não seja vitimização ou transferência do ônus da responsabilidade. Aquelas pessoas que se diziam empoderadas e afirmavam que nada seria capaz de derrubá-las, são os primeiros a entrar em fúria com a primeira gozação pela aparência. Mesmo gritando e esperneando por todos os cantos que todos devem aceitar o que realmente são. A hashtag #RespectToBrieLarson acabou se tornando um repositório de choro, onde esse pessoal indignado descontam as suas frustrações para qual a estrutura da realidade e não consegue entender que para toda ação existe uma reação, e que sempre que você tratar alguém mal ou tentar subhumanizar alguma pessoa, principalmente em um ambiente público, isso poderá se voltar contra você, e com uma força talvez 10 vezes maior. Concluindo, toda ação terá uma reação, então tome cuidado com o que você faz. Muito provavelmente você é uma minoria barulhenta, e provavelmente não vai aguentar quando o mundo inteiro cair sobre suas costas contando a verdade, que você está errado. Isso provavelmente é desesperador para esse tipo de pessoa. Ver o mundo de sonhos dele desmoronar em frente de seus olhos deve ser algo terrível, mas eu simplesmente não ligo. Então é isso, pessoal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e mostrar esse conteúdo para algum amigo seu que não entende muito do que aconteceu no Twitter esses últimos dias. Eu sou o CodeHack e até a próxima. E pra quem ficou até o final, fica a explicação da comparação do Benjamin Button com a Carol Danvers. É que velho geralmente tem bunda caída. É isso. Podem ir pra casa.